Em 1993, a lista de Schindler ganhou 7 prêmios Oscar e fixou uma imagem global. Um industrial alemão salvando mais de 1.000 judeus do extermínio. Mas o filme omitiu dados essenciais. Oskar Schindler tinha 31 anos quando começou a espionar para a Abwehr em 1936. Em 1938, foi preso pelas autoridades tchecoslovacas por espionagem, um delito punido com a pena de morte. Foi libertado apenas após os Acordos de Munique. Em fevereiro de 1939, filiou-se ao Partido Nazista, semanas antes da invasão da Polônia. Em Cracóvia, dirigiu uma fábrica confiscada de proprietários judeus. Durante 2 anos, utilizou o trabalho escravo, pagando salários diretamente às SS. Entre 1942 e 1945, gastou cerca de 2,6 milhões de marcos do Reich em subornos. A lista, que salvou cerca de 1.100 pessoas, foi datilografada pelo prisioneiro judeu Mitek Pemper, com Itzhak Stern e Abraham Bankier. Este documentário expõe a verdadeira história da lista de Schindler. O espião nazista, os anos sombrios de Schindler, antes da guerra. Oskar Schindler nasceu em 28 de abril de 1908 em Zwittau, uma pequena cidade industrial da Morávia, então parte do Império Austro-Húngaro. Pertencia à minoria alemã da região, os chamados Alemães dos Sudetos, que conviviam com tchecos e uma comunidade judaica visível no comércio e nas profissões liberais. Quando o Império se desintegrou após 1918 e nasceu a Tchecoslováquia, essa população alemã se converteu da noite para o dia em minoria dentro de um novo Estado que não havia escolhido. A cidadania tchecoslovaca foi imposta por lei, e muitos alemães locais, entre eles a família Schindler, continuaram sentindo-se culturalmente alemães, olhando mais para Viena ou Berlim do que para Praga. Zwittau era um entroncamento ferroviário com fábricas de maquinário, madeira e têxteis. O alemão era falado em casa e em boa parte das escolas, enquanto o tcheco ganhava presença na administração e na vida pública. Nesse clima, a identidade alemã era vivida como algo cotidiano, mas também como um ponto de fricção. Bandeiras, associações culturais e imprensa em alemão coabitavam com um Estado que promovia seu próprio relato nacional. A tensão ainda não era uma guerra aberta, mas marcava o ambiente em que Oskar cresceu, com jornais que falavam de injustiças contra a minoria alemã e rumores de que o novo país não respeitava suficientemente seus direitos. No plano familiar, a infância de Schindler foi marcada por um lar instável. Seu pai, Johann Hans Schindler, era proprietário de um negócio de maquinário agrícola que lhes permitia viver com certa comodidade, mas era conhecido por sua afeição ao álcool e suas infidelidades. Sua mãe, Franziska Fanny, era uma figura mais reservada e devota, que tentava manter certa ordem na casa. Oskar teve uma irmã mais nova, Elfriede, nascida em 1915. Com o tempo, a relação do casal se deteriorou. Hans abandonou a família em 1935 e Franziska faleceu pouco depois, após uma longa enfermidade, um desfecho que deixou Oskar sem seu principal apoio emocional, justamente quando sua vida adulta entrava em uma fase mais turbulenta. Na escola, Schindler não se destacou pela disciplina. Frequentou o primário e o secundário em Zwittau e depois ingressou em uma escola técnica, da qual foi expulso em 1924 por falsificar suas notas. Mais tarde se formou, mas não completou os exames que lhe teriam permitido ir para a universidade. Em vez de seguir estudos superiores, fez cursos curtos em Brno relacionados a ofícios práticos como condução e manejo de maquinário, e durante um tempo trabalhou no negócio de seu pai. Parecia um jovem com aptidões técnicas, mas sem disciplina sustentada nem um projeto claro. Desde muito jovem sentiu-se atraído pela velocidade, pelas motocicletas e pela vida social agitada. Comprou uma moto de corrida Moto Guzzi de 250 centímetros cúbicos e participava de competições locais, enquanto frequentava bares e reuniões, onde o álcool corria com facilidade. Essa combinação de gosto pela adrenalina, apreço pela bebida e pouca estabilidade laboral se converteria em um padrão repetido. Pequenos empregos, empresas que não prosperavam, dívidas que se acumulavam e noites de excessos. Décadas depois, documentos e testemunhos o descreveriam como um homem com um claro problema de alcoolismo já antes da guerra, algo que ele mesmo reconheceu ao justificar porque aceitou trabalhar para a espionagem alemã. Precisava do dinheiro, em um contexto de dívidas e vida desordenada.
Seus primeiros intentos profissionais fora do negócio familiar resultaram pouco exitosos. Moveu-se entre vendas, representação comercial e pequenos projetos empresariais, sem conseguir consolidar um negócio estável. A crise econômica que atingiu a Europa nos anos 30 piorou o panorama. O desemprego aumentou, o crédito tornou-se difícil e muitos jovens sem qualificação acadêmica sólida, como Schindler, viram suas oportunidades diminuírem. Nesse ambiente, as fronteiras entre atividades legais e ilegais se difuminaram para alguns. O contrabando, o mercado negro e os trabalhos de legalidade duvidosa apareciam como saídas possíveis. O contexto socioeconômico não explica por si só as decisões individuais, mas ajuda a entender por que certas ofertas, que antes teriam parecido inaceitáveis, começaram a tornar-se atraentes. Em meio a essa incerteza, sua vida pessoal tomou um rumo mais definido. Em 6 de março de 1928, casou-se com Emilie Pelzel, filha de um próspero agricultor alemão de Altmoletain, também na Morávia. Haviam se conhecido quando Oscar visitou a fazenda dos Pelzel como vendedor de motores elétricos. Após um namoro breve, de apenas 6 semanas, segundo várias fontes, casaram-se em uma pousada nos arredores de Zwittau. Emilie trazia ao matrimônio uma base mais sólida, uma família com recursos, hábitos rurais sóbrios e uma atitude de trabalho constante. No entanto, desde o início, ela teve que se adaptar à instabilidade do marido, às suas ausências, aos seus negócios improvisados e às suas frequentes bebedeiras. Os primeiros anos de casamento transcorreram em boa medida na casa dos pais de Oscar, o que aumentou as tensões. Emilie recordaria mais tarde advertências de seu próprio pai, que conhecia a reputação de Schindler como mulherengo. Apesar disso, ela manteve-se ao seu lado, assumindo um papel de apoio discreto, organizando a vida doméstica e, com o tempo, participando inclusive de algumas das atividades de contra-informação nas quais ele se envolveria. Essa lealdade precoce seria um antecedente importante de seu papel durante a guerra, embora nesta etapa ainda não existisse nenhum indício da lista que os tornaria célebres. Enquanto isso, o contexto político dos Sudetos tornava-se cada vez mais radical. A crise de 1929, a ascensão de Hitler na Alemanha e a sensação de agravo entre muitos alemães da Tchecoslováquia criaram um caldo de cultivo perfeito para os partidos nacionalistas. O Sudeten-German Party, liderado por Konrad Henlein, defendia mais autonomia para as regiões de maioria alemã e, progressivamente, alinhou-se com a agenda do Terceiro Reich, denúncia do tratamento injusto à minoria alemã, propaganda sobre a necessidade de unificar todos os alemães em um único Estado e um discurso cada vez mais agressivo contra Praga. Schindler, que até então havia mostrado pouco interesse real pela política, começou a sentir-se atraído por esse ambiente. A combinação de ressentimento nacional, crise econômica e promessas de ascensão rápida oferecia uma saída tentadora para alguém sem títulos, com dívidas e em busca de oportunidades. Em 1935, filiou-se ao Sudeten-German Party, dando seu primeiro passo formal em direção ao campo nacionalista alemão. Um ano depois, em 1936, começou a trabalhar para a Abwehr, o serviço de inteligência militar alemão. Sua tarefa consistia em reunir informações sobre infraestruturas militares, movimentos de trens e possíveis objetivos estratégicos dentro da Tchecoslováquia, assim como recrutar colaboradores. Os relatórios coincidem em que, mais do que um fanático ideológico, Schindler era então um oportunista que aproveitava a proximidade da fronteira e seu domínio do ambiente local para obter benefícios rápidos. Ele mesmo declarou mais tarde que aceitou espionar por dinheiro, em um contexto em que seu alcoolismo e seus fracassos empresariais o haviam endividado. Isso não lhe retirava responsabilidade. Seu trabalho facilitou a futura invasão alemã, mas ajuda a definir o perfil de um homem que se alinhava com o poder emergente, sobretudo por conveniência. Em 18 de julho de 1938, as autoridades tchecoslovacas o prenderam por espionagem. Foi encarcerado e formalmente acusado de atividades contra o Estado. Ainda não era membro do NSDAP, mas já estava profundamente comprometido com a causa do expansionismo alemão nos Sudetos, vinculado tanto ao Partido Sudeto quanto à inteligência do Reich. Após sua libertação como preso político depois dos Acordos de Munique, Schindler regressou a Zwittau com um capital simbólico novo.
Já não era apenas o filho indisciplinado de um comerciante local, mas alguém que havia caído pela causa alemã e havia sido beneficiado pelo triunfo diplomático de Hitler em 1938. A anexação dos Sudetos transformou muitos alemães locais em cidadãos do Reich da noite para o dia e reforçou a ideia de que o futuro passava por alinhar-se com Berlim. Para Schindler, esse alinhamento oferecia algo muito concreto: proteção política, acesso a contratos e a possibilidade de sanar seus problemas econômicos. Nos meses seguintes, Schindler não se distanciou da engrenagem que o havia resgatado da prisão. Ao contrário, aprofundou seu compromisso. Continuou trabalhando para a Abwehr, o serviço de inteligência militar alemão para o exterior, e foi promovido a um posto de maior responsabilidade dentro de sua unidade. Suas tarefas seguiam sendo essencialmente as mesmas: recolher informações sobre linhas férreas, túneis estratégicos, fortificações e movimentos de tropas na fronteira tcheco-polonesa e recrutar colaboradores entre os alemães dos Sudetos e outros contatos locais. O objetivo era preparar o terreno para as futuras operações de expansão do Reich na Europa Central. A dimensão real de seu papel como espião tem sido objeto de debate historiográfico. Os arquivos da polícia tcheca o descrevem como espião de grande calibre e tipo especialmente perigoso, vinculando-o a uma rede que teria contribuído para justificar a invasão da Polônia. Outros testemunhos, em contrapartida, o apresentam como um agente bastante desajeitado, que cometia erros elementares e acabou caindo relativamente cedo nas mãos do contra-espionagem. O que está claro é que, em uma estrutura hierárquica como a Abwehr, Schindler não foi um simples informante ocasional. Havia sido recrutado formalmente, estava designado a um comando específico e manejava informações sensíveis em um momento crucial da política europeia. Sua prisão em 18 de julho de 1938, em um hotel de Svitavy, havia sido consequência direta dessas atividades. A contra-inteligência tchecoslovaca o deteve sob acusações de espionagem, um delito que podia acarretar a pena de morte. A investigação revelou seu trabalho sistemático em favor do exército alemão. Relatórios sobre a passagem ferroviária de Jablunkov, sobre fortificações fronteiriças e sobre a disposição das tropas tchecas. Com o tempo, no entanto, a própria evolução política deixou sem efeito a acusação. Ao ceder a Tchecoslováquia os Sudetos à Alemanha após Munique, o Reich intercedeu pelos presos políticos alemães, e Schindler foi posto em liberdade, perdoado pelo Estado que pouco antes o havia condenado. Esse perdão não foi um gesto desinteressado, fazia parte de um processo mais amplo, a incorporação dos Sudetos ao espaço político e jurídico nazista. Nesse clima, milhares de alemães da região se filiaram ao NSDAP. Schindler, que já havia se alinhado publicamente com o nacionalismo alemão através do Partido Alemão dos Sudetos, solicitou seu ingresso no Partido Nacional Socialista pouco depois de sua libertação e foi admitido no início de 1939. As fontes contemporâneas insistem que suas motivações não foram ideológicas no sentido doutrinário. Não deixou escritos que revelem um antissemitismo elaborado nem uma adesão profunda ao programa racial nazista. O que aparece repetidamente é a ideia de oportunidade. Ser membro do partido significava proteção jurídica, acesso a contratos estatais e a possibilidade de ascender socialmente em uma estrutura que premiava a lealdade ao novo poder. Para então, o mapa da Europa seguia mudando. Em março de 1939, a Alemanha ocupou as terras tchecas restantes e criou o Protetorado da Boêmia e Morávia. Schindler mudou-se com Emily para Ostrava, cidade industrial próxima à fronteira polonesa, de onde a Abwehr centralizava boa parte de suas operações na região. Ali continuou sua atividade de espionagem, agora com posto formal, supervisionando uma rede de agentes e utilizando seu apartamento como depósito de documentação sensível, relatórios, mapas, listas de colaboradores. Emily, segundo testemunhos posteriores, o ajudava no manejo desses papéis, escondia-os e organizava-os, integrando-se de fato na estrutura da inteligência militar alemã. Nesse ponto, a pertença simultânea ao partido nazista e à Abwehr convertia Schindler em um insider do Reich. Havia passado em apenas alguns anos de comerciante endividado e alcoólatra a figura bem conectada dentro do aparato alemão em uma região-chave. Essa posição seria decisiva quando Hitler fixou seu próximo objetivo: a Polônia.
Nos meses prévios à invasão, Schindler viajou com frequência ao país vizinho, oficialmente por motivos comerciais, na prática para reconhecer infraestruturas e contatos que pudessem ser úteis à inteligência alemã. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa e começou a Segunda Guerra Mundial na Europa. Schindler, como outros agentes e empresários vinculados à Abwehr, acompanhou de perto o avanço do exército. Sua experiência prévia na região, seu domínio do idioma alemão e sua pertença ao partido o situavam em uma posição privilegiada para aproveitar as oportunidades que surgiam à sombra da ocupação. Fábricas confiscadas, negócios arianizados, contratos com o exército. A combinação de espionagem e ambição empresarial tornou-se então inseparável. Em outubro de 1939, já com Cracóvia ocupada e designada como capital do governo geral, Schindler chegou à cidade. Instalou-se primeiro em um hotel e pouco depois em um amplo apartamento, consumindo álcool em abundância, frequentando restaurantes e bares onde se misturavam oficiais alemães, oportunistas civis e membros da administração ocupante. Seu cartão do Partido Nazista e suas credenciais como homem da Abwehr lhe abriam portas nos escritórios militares e nas estruturas do novo poder civil. Essa rede de contatos, entre os quais figuravam oficiais da Wehrmacht, funcionários do governo geral e homens de negócios alemães, foi seu principal capital inicial na Polônia. Mais que dinheiro líquido, o que trazia era acesso à ocupação nazista em Cracóvia, Amon Gut e o sistema de terror. Quando Schindler chegou a Cracóvia no final de 1939, foi no momento em que a máquina de ocupação e perseguição nazista estava se consolidando sobre as ruínas do Estado polonês. A invasão iniciada em 1º de setembro de 1939 foi concebida como uma guerra relâmpago. Ataques aéreos massivos, rápida ruptura das linhas defensivas, avanço motorizado profundo e desarticulação do comando polonês. Em apenas 5 semanas, e após a entrada do Exército Vermelho pelo leste em 17 de setembro, o país ficou militarmente derrotado. O último grande combate terminou em outubro, com a queda de Koch. O governo polonês fugiu para o exílio e o território foi repartido entre a Alemanha e a União Soviética. As regiões ocidentais da Polônia foram anexadas diretamente ao Reich, mas o centro e sudeste, incluindo Cracóvia, ficaram organizados como uma entidade colonial específica, o chamado Governo Geral. Com sede em Cracóvia e dirigido por Hans Frank, esse território não se concebia como parte plena da Alemanha, mas como espaço de exploração econômica e laboratório para a engenharia racial nazista. Frank o expressou sem eufemismos. A Polônia devia ser tratada como uma colônia e os poloneses como mão de obra subordinada ao mundo germânico. Desde o início, a população judaica ocupou um lugar central nessa planificação. Antes da guerra, viviam na Polônia cerca de 3,3 milhões de judeus, uma das maiores comunidades do mundo. Em cidades como Cracóvia, representavam aproximadamente 1/4 dos habitantes. Para o regime nazista, a ocupação oferecia a oportunidade de concentrar, controlar e explorar essa população, segundo critérios puramente raciais, sem as limitações legais que ainda existiam, ao menos formalmente, dentro das fronteiras do Reich. A criação de guetos foi a ferramenta administrativa-chave para essa política. A partir de 1940, em dezenas de cidades polonesas, delimitou-se um distrito residencial judaico, segregado por muros, cercas de arame ou controles armados. Oficialmente, justificava-se como medida sanitária ou de proteção frente a uma população não judaica apresentada como hostil. Na realidade, permitia concentrar os judeus em espaços reduzidos, isolá-los do restante da sociedade, expropriar seus bens e convertê-los em mão de obra facilmente controlável. Os conselhos judaicos ou Judenräte, impostos por ordem alemã, encarregavam-se de transmitir as disposições, organizar o trabalho forçado e preparar listas para deportações. A ocupação trouxe consigo, além disso, um rápido endurecimento da legislação antijudaica. No Reich, as leis de Nuremberg de 1935 haviam sido a base da exclusão cívica. Na Polônia ocupada, esse marco foi adaptado e radicalizado.
As ordenanças proibiam os judeus de exercer certas profissões, limitavam sua liberdade de movimento, impunham o uso obrigatório de braçadeiras com a estrela de Davi e exigiam a entrega de propriedades, joias e dinheiro. Paralelamente, introduziu-se o trabalho obrigatório. Homens e mulheres judeus em idade laboral podiam ser requisitados para tarefas de construção, limpeza de escombros, obras em estradas e, mais adiante, para fábricas vinculadas ao esforço de guerra. Em Cracóvia, a sequência foi similar, mas com traços próprios. Após a ocupação em setembro de 1939, começaram as primeiras medidas discriminatórias: registro de propriedades, confisco de negócios, fechamento de instituições culturais, obrigar os judeus a trabalhos humilhantes nas ruas. Em poucos meses, uma combinação de pogroms organizados, ações policiais e expulsões forçadas reduziu drasticamente a presença judaica na cidade. De cerca de 60 a 64 mil judeus antes da guerra, apenas 15 a 17 mil foram autorizados a permanecer, selecionados sobretudo por sua utilidade econômica. O passo seguinte foi concentrar essa população tolerada em um espaço fechado. Em 3 de março de 1941, as autoridades alemãs ordenaram a criação de uma zona residencial judaica no bairro de Podgorze, do outro lado do rio Vístula. Os judeus autorizados a permanecer em Cracóvia deviam mudar-se para lá em questão de semanas. Ao mesmo tempo, os residentes poloneses não judeus da zona foram expulsos. Em cerca de 320 casas, onde antes viviam aproximadamente 3.500 pessoas, foram amontoados mais de 15 mil judeus. O perímetro do gueto foi fechado com um muro de 3 metros coroado por arcos, que lembravam deliberadamente a forma de lápides judaicas, e instalaram-se 4 portões principais, vigiados por guardas armados. O bonde continuava atravessando algumas ruas, mas não podia parar dentro da área cercada, e era proibido aos passageiros olhar para o interior. Com o tempo, também se proibiu o correio e foram muradas as janelas do térreo que davam para o lado ariano, cortando canais informais de ajuda. O isolamento não era apenas físico, mas também informativo e social. As condições de vida deterioraram-se imediatamente. A ração oficial para os judeus do governo geral era substancialmente inferior à dos poloneses não-judeus e muito inferior à dos alemães. Em alguns momentos, apenas entre 200 e 400 calorias diárias distribuídas em pão de má qualidade, pequenas quantidades de farinha, batatas e açúcar, muito abaixo das necessidades mínimas de um adulto. A fome não foi um efeito colateral, mas uma política planejada. Calculou-se deliberadamente que os judeus podiam sobreviver apenas se complementassem as rações com compras no mercado negro ou com ajudas externas, algo cada vez mais difícil pela pobreza geral e pelas proibições. Nesse contexto, o gueto de Cracóvia, como outros na Polônia, converteu-se em espaço de sobrevivência extrema. Famílias inteiras compartilhavam quartos pequenos, muitas vezes sem água corrente nem aquecimento adequado. As epidemias de tifo e outras doenças propagavam-se com facilidade devido ao amontoamento e à desnutrição. As taxas de mortalidade aumentaram de forma constante mesmo antes das grandes deportações. Muitos morreram em suas camas ou nas filas para receber comida, exaustos. O trabalho forçado era o outro pilar do sistema. Desde o começo da ocupação, os judeus de Cracóvia foram utilizados em obras públicas, limpeza de ruas e tarefas pesadas, quase sempre sem remuneração adequada e sob ameaças de castigo físico. Com a criação do gueto, essa exploração foi reorganizada. Estabeleceram-se listas de trabalhadores indispensáveis para fábricas alemãs, oficinas e empresas vinculadas ao exército. Quem tinha uma permissão de trabalho emitida por uma autoridade alemã aumentava de forma relativa suas possibilidades de seguir vivo. Quem carecia desse documento ficava exposto às primeiras ondas de deportação. Com o avanço da guerra, a demanda por mão de obra cresceu e a lógica econômica se fundiu com a lógica genocida. Milhões de pessoas, judias e não judias, foram submetidas a trabalho escravo em campos, fábricas e obras de infraestrutura em todo o território controlado pela Alemanha, em condições brutalmente desumanas. Em Cracóvia, o gueto funcionava como depósito de trabalhadores que podiam ser enviados diariamente a fábricas ou, mais tarde, transferidos para o campo próximo de Płażów. A vida humana era valorizada pouco mais que o rendimento imediato.
Doentes, idosos e crianças eram, aos olhos das autoridades, cargas descartáveis. No início de 1942, a política em relação aos judeus na Europa ocupada havia evoluído da expulsão e concentração para o assassinato sistemático, formalizado na Conferência de Wannsee naquele janeiro. No governo geral, isso se traduziu em uma mudança de função dos guetos, de espaços de exploração e desgaste, para a antessala direta da deportação a campos de extermínio. Em Cracóvia, as sucessivas ações de 1942 e 1943, com deportações massivas para Belzec, Płaszów e Auschwitz, foram esvaziando o gueto até sua liquidação final. Quando a fábrica de esmaltes de Schindler começou a funcionar no bairro industrial de Zabłockie, a política anti-judaica na Polônia ocupada estava passando da repressão administrativa ao extermínio planejado. A partir de 1942, com a implementação da Operação Reinhard, os guetos do governo geral deixaram de ser apenas depósitos de mão de obra, tornaram-se antessalas da morte. Transportes massivos partiam para os campos de extermínio do leste, principalmente Belzec, Sobibór e Treblinka, onde as vítimas eram assassinadas pouco depois de sua chegada. No caso de Cracóvia, as primeiras grandes deportações do gueto, em junho de 1942, enviaram cerca de 11.000 pessoas para Belzec. O governo geral, com Cracóvia como capital, era o espaço onde o nazismo aplicava com menos restrições sua política colonial e racial. Expulsões, germanização seletiva, exploração econômica e eliminação física de grupos considerados indesejáveis. O governo geral converteu-se em um laboratório onde se combinavam decisões tomadas em Berlim com iniciativas locais das SS, da polícia e da administração civil. Nesse contexto, os guetos passaram de ser uma solução provisória a serem esvaziados sistematicamente. A lógica era clara: separar os judeus úteis para o trabalho, concentrá-los perto de instalações industriais ou de construção e deportar ou matar o restante. A criação do campo de trabalho de Płaszów respondeu a essa nova fase. Em outubro de 1942, as autoridades das SS ordenaram a construção de um Zwangsarbeitslager nos arredores da cidade, sobre o terreno de 2 cemitérios judaicos no distrito de Podgórze. Desde o início, sua função era dupla: servir como fonte de mão de obra escrava para projetos alemães na região e como ponto de concentração de judeus provenientes do gueto de Cracóvia e de outras localidades próximas. Em 1943, após a liquidação do gueto, o campo foi ampliado e, em 1944, foi formalmente reclassificado como campo de concentração. As deportações do gueto culminaram em março de 1943. Entre os dias 13 e 16 daquele mês, as SS e a polícia realizaram a chamada Ação de Liquidação. Cerca de 2.000 judeus foram assassinados nas ruas e pátios do gueto. Outros 2.000, considerados aptos para o trabalho, foram enviados a Płaszów. Cerca de 3.000 mais foram deportados para Auschwitz-Birkenau, onde a maioria foi assassinada nas câmaras de gás pouco depois de chegar. Para então, a transição da opressão cotidiana para a eliminação física da comunidade judaica de Cracóvia era um fato consumado. O próprio campo de Płaszów condensava essa lógica. Concebido inicialmente para cerca de 4.000 prisioneiros, logo chegou a abrigar mais de 12.000, incluindo judeus de Cracóvia, Tarnów e outras cidades, assim como prisioneiros poloneses não judeus. Os barracões de madeira, erguidos sobre tumbas profanadas, estendiam-se em fileiras densas, rodeadas por cercas de arame e torres de vigilância. Os internos trabalhavam em pedreiras, oficinas, obras e fábricas, em jornadas extenuantes, com alimentação insuficiente e sob ameaça constante de castigos arbitrários. O campo funcionava, na prática, como um ponto de trânsito. Dali partiam transportes para Auschwitz e outros campos, uma vez esgotada a força de trabalho ou quando as SS consideravam conveniente. A figura central desse sistema local de terror foi Amon Goeth, nomeado comandante do campo em fevereiro de 1943. Austríaco, membro das SS desde os anos 30 e com experiência na administração de outros campos, chegou a Płaszów com amplos poderes: controle sobre a disciplina, a organização do trabalho e a gestão de bens confiscados dos prisioneiros. Os testemunhos coincidem em descrevê-lo como um homem extremamente violento que recorria com frequência ao assassinato arbitrário, aos castigos coletivos e à intimidação permanente.
Ao mesmo tempo, era profundamente corrupto, desviava para seu próprio uso dinheiro, joias e objetos de valor provenientes dos prisioneiros e dos bens judaicos requisitados. A violência cotidiana em Płaszów estava normalizada. Os guardas, seguindo o clima imposto por Goethe, atiravam sem aviso contra prisioneiros que saíam da fila, paravam por alguns segundos ou simplesmente chamavam a atenção por algum motivo. As surras públicas serviam de advertência. Os enforcamentos realizavam-se diante de formações ordenadas, em meio ao silêncio obrigatório dos internos. Cães adestrados eram utilizados para atacar prisioneiros, e qualquer tentativa de solidariedade, troca de alimentos ou pequenos atos de resistência podia terminar em execuções exemplares. O terror psicológico gerado pela impossibilidade de prever qual conduta poderia significar a morte era tão funcional ao sistema quanto o trabalho forçado. Desde sua posição como empresário autorizado pelas autoridades alemãs, Schindler esteve exposto diretamente a essa realidade. Antes da liquidação do gueto, já via diariamente as colunas de trabalhadores judeus marchando do distrito fechado até a fábrica em Zabłocki, escoltados por policiais e guardas. Após março de 1943, os mesmos trabalhadores começaram a vir de Płaszów, em trajetos igualmente vigiados. Além disso, os contatos empresariais de Schindler o levavam com frequência a escritórios das SS e do governo geral, onde se discutiam cotas de mão de obra, atribuição de contratos e a utilização de prisioneiros como recurso econômico. As informações sobre deportações, ações e execuções estavam disponíveis em forma de rumores, ordens e comentários de sobremesa. Como uma fábrica de esmaltes se converteu em refúgio. Quando o gueto de Cracóvia foi liquidado e a maioria de seus habitantes enviada a Płaszów ou aos campos de extermínio, a fábrica de esmaltes de Schindler adquiriu um novo significado. Nos documentos oficiais, continuava sendo uma empresa privada que produzia utensílios esmaltados e, mais tarde, peças para o esforço de guerra alemão. Mas, dentro do marco jurídico nazista, essa condição industrial podia converter-se em um escudo. As autoridades do governo geral estabeleciam uma hierarquia de empresas essenciais para a Wehrmacht e a administração. As fábricas que produziam para o exército tinham prioridade em suprimentos, proteção frente a requisições e, sobretudo, acesso à mão de obra prisioneira. Schindler compreendeu que o estatuto de empresa indispensável lhe permitia argumentar que seus trabalhadores não eram descartáveis, mas necessários para a produção militar. Após a liquidação do gueto em março de 1943, os judeus de Emalha passaram a residir oficialmente em Płaszów. O trajeto diário até Zabłocki era longo, extenuante e perigoso, com contagens constantes e risco de castigos arbitrários. Schindler utilizou esse fato como base para uma solicitação às autoridades. Pediu autorização para instalar um pequeno campo anexo à fábrica, formalmente como subcampo de Płaszów, com o argumento de que assim aumentaria a eficiência produtiva. O pedido prosperou graças a uma combinação de raciocínios econômicos e subornos a oficiais das SS e a funcionários do governo geral. O resultado foi a criação de barracões ao redor da planta, cercados por arame farpado e com torres de vigilância, mas fisicamente separados do campo principal e sob uma supervisão mais branda. Nesse novo marco, a mão de obra judaica deixou de ser apenas uma opção barata e passou a ser a peça central da estratégia de proteção. Na lógica do sistema nazista, aqueles que estavam registrados como trabalhadores essenciais para uma fábrica de guerra desfrutavam de uma proteção relativa frente às deportações em massa. O escritório de trabalho e a administração do campo tendiam a preservar os que figuravam em listas vinculadas a contratos militares. Schindler insistiu que suas oficinas produziam bens necessários para o exército e que qualquer redução de pessoal prejudicaria diretamente o abastecimento da Wehrmacht. Essa argumentação, acompanhada de presentes e pagamentos em dinheiro a oficiais-chave, permitiu que seus trabalhadores judeus fossem classificados como indispensáveis em sucessivas listas. Para sustentar essa ficção produtiva, foi necessário adaptar a realidade dos prisioneiros às categorias administrativas do Reich. Muitos dos homens e mulheres que terminaram em Emalia não eram operários especializados, mas comerciantes, estudantes, advogados, médicos ou artesãos sem experiência prévia em metalurgia. Nos papéis, no entanto, apareciam como torneiros, ajustadores, ferreiros ou técnicos de manutenção.
Itzhak Stern e outros empregados judeus de confiança colaboravam com Schindler nessa tarefa. Ao receber solicitações de trabalhadores qualificados, preenchiam folhas de pagamento com nomes de pessoas que sabiam estar em perigo, atribuindo-lhes ofícios críveis aos olhos dos burocratas alemães. O objetivo já não era apenas cobrir postos de produção, mas transformar a identidade profissional dos prisioneiros para fazê-los encaixar na categoria de mão de obra insubstituível. A manipulação das listas de trabalho converteu-se em um exercício contínuo. Cada nova ação em Poachov ou anúncio de deportações do campo para Auschwitz implicava revisar nomes, acrescentar outros, apagar indicações que pudessem apresentar alguém como não apto ou supérfluo. As listas de Emália eram enviadas através da administração do campo, onde podiam ser questionadas por oficiais das SS. Schindler respondia com insistência, jantares, presentes e subornos para mantê-las intactas ou até ampliá-las. Com o tempo, esse processo daria lugar à lista mais conhecida, a dos aproximadamente 1.100 a 1.200 judeus que seriam transferidos com ele para Brunlitz em 1944, mas muito antes desse momento, as listas internas da fábrica já funcionavam como um instrumento de salvaguarda frente às decisões de extermínio. O subcampo de Zabrze, em torno da Deutsche Meilwarenfabrik, oferecia condições notavelmente distintas das de Poachov. Embora continuasse sendo um espaço de reclusão, cercado por arame farpado e vigiado por guardas, os prisioneiros dormiam mais perto de seus postos de trabalho e poupavam-se das longas marchas diárias. Graças à cooperação entre trabalhadores poloneses livres e alguns empregados judeus de confiança, estabeleceu-se uma cozinha que, além da ração oficial, distribuía alimentos adicionais comprados no mercado negro com dinheiro que Schindler obtinha de seus contratos e, cada vez mais, de sua fortuna pessoal. As fontes coincidem em que as rações no subcampo eram melhores que em Poachov, com um pouco mais de pão, sopa mais espessa e, ocasionalmente, carne ou gorduras adicionais. Em paralelo, foi habilitada uma rudimentar infraestrutura sanitária. Um pequeno consultório, atendido por médicos judeus prisioneiros e com a ajuda de pessoal sanitário polonês, servia para tratar feridas de trabalho, infecções e os efeitos da desnutrição. Medicamentos e material médico chegavam de maneira irregular, às vezes desviados de depósitos militares mediante subornos, outras vezes introduzidos de forma clandestina por intermediários poloneses. Schindler tolerava e apoiava essas atividades porque sabia que um trabalhador que caía gravemente enfermo corria o risco de ser devolvido a Poachov e de lá incluído em um transporte para um campo de extermínio, onde seu destino era quase certo. A ocultação de enfermos tornou-se então uma prática sistemática. Quando se anunciavam inspeções desde Poachov ou de escritórios superiores, o consultório e os barracões se reorganizavam. Os prisioneiros mais fracos eram transferidos temporariamente para postos de trabalho menos visíveis, anotados como presentes nas listas de assistência ou deslocados para dependências administrativas enquanto durava a visita. Os médicos judeus ajustavam diagnósticos nos formulários internos para evitar que uma doença crônica ou uma convalescença recente se traduzisse na etiqueta de inútil para o trabalho, quase sinônimo de seleção para a deportação ou execução. Todo esse entramado de cozinhas suplementares, consultório médico, listas manipuladas e ofícios fictícios dependia de um equilíbrio precário. A fábrica tinha que continuar produzindo o suficiente para justificar sua existência perante as autoridades alemãs. Mas Schindler começou a aceitar conscientemente perdas econômicas e riscos pessoais crescentes. As horas de trabalho eram organizadas de maneira que os mais debilitados pudessem descansar um pouco mais, enquanto outros assumiam parte de sua carga. Aceitavam-se trabalhadores que, de um ponto de vista estritamente produtivo, eram menos eficientes que outros possíveis candidatos. Continuava-se subornando oficiais para evitar inspeções demasiado minuciosas. Na documentação oficial, Emália seguia sendo uma fábrica rentável que fornecia mercadorias à máquina de guerra do Reich. Na prática, estava se convertendo em um refúgio legal, onde uma rede de papéis, selos e assinaturas marcava a diferença entre a vida e a morte para centenas de pessoas. Desde 1942, a proteção oferecida pela fábrica de esmaltes dependia cada vez menos da legalidade e cada vez mais de algo muito mais frágil: a corrupção sistemática do aparato nazista em Cracóvia.
Para manter seus trabalhadores fora das listas de deportação, Schindler teve que recorrer a um fluxo constante de dinheiro, álcool e bens de luxo destinados a oficiais das SS, administradores de Płaszów e funcionários do governo geral. Vinhos, conhaque, cigarros, joias e produtos escassos em uma economia de guerra tornaram-se moeda de troca para obter autorizações, adiar inspeções ou corrigir listagens de trabalhadores. Com o tempo, as fontes coincidem em que Schindler gastou toda a sua fortuna pessoal nesse sistema de subornos e compras no mercado negro para abastecer seus operários. O álcool, que havia sido um elemento problemático em sua vida privada, transformou-se em instrumento de trabalho. Reuniões com oficiais das SS, jantares prolongados com chefes de Płaszów e visitas a escritórios eram regadas com garrafas que escasseavam para a população em geral. Schindler sabia que, em um ambiente onde o suborno era prática difundida, manter os decisores em um estado de boa vontade e, frequentemente, de embriaguez, podia desativar inspeções inoportunas ou denúncias. Em mais de uma ocasião, segundo relataria depois, recebeu agentes da Gestapo que vinham reclamar documentos ou pessoas concretas e, após horas de conversa, comida e bebida, os viu sair da fábrica sem prisioneiros e sem papéis incriminatórios. Esse jogo constante com os limites da legalidade nazista implicava um risco acumulado. Schindler foi preso pela Gestapo ao menos em 3 ocasiões durante a guerra, sempre por motivos relacionados com o mercado negro, o tratamento privilegiado aos judeus ou supostas irregularidades econômicas. Uma prisão no final de 1941 lhe significou uma noite detido. Outra, em abril de 1942, esteve vinculada a ter abraçado ou beijado em público uma funcionária judia durante uma celebração na fábrica, violando as leis raciais vigentes. Em ambos os casos, foi liberado graças à intervenção de contatos influentes dentro do partido e do aparato militar. Em 1944, voltou a ser detido, desta vez no âmbito da investigação por corrupção contra Amon Goeth. Novamente, conseguiu sair após vários dias de interrogatório. Cada um desses episódios lembrava que a linha entre a tolerância e a acusação de traição era tênue. À medida que avançava a guerra e se deteriorava a situação militar alemã, o sistema de subornos teve que se intensificar. Os bens escassos, como o álcool, o tabaco, o café, os tecidos e outros objetos de valor, eram cada vez mais caros no mercado negro, o que obrigava Schindler a destinar uma proporção maior de seus recursos para alimentar essa rede de favores. Seu patrimônio pessoal, já comprometido por fracassos prévios, foi se esgotando. Ao final do conflito, segundo coincidem diversas fontes, praticamente não restava nada de sua fortuna. Casas, contas bancárias, veículos e bens haviam se convertido em presentes, pagamentos ou mercadorias de troca para assegurar a sobrevivência de seus trabalhadores. O risco pessoal não se limitava à ruína econômica. Como membro do NSDAP e antigo agente da Abwehr, Schindler conhecia bem o funcionamento interno do regime e sabia que a acusação de conduta favorável aos judeus ou de sabotagem econômica podia ser mortal. O simples fato de proporcionar rações adicionais a prisioneiros, ocultar enfermos para evitar que fossem devolvidos a Płaszów ou manter na folha de pagamento pessoas com documentação falsificada podia ser interpretado como obstrução de medidas oficiais. Suas detenções pela Gestapo, embora tenham concluído em liberações relativamente rápidas, mostravam que estava no radar de serviços acostumados a empregar a tortura e a enviar a campos de concentração por motivos mínimos. Ao mesmo tempo, o entorno se tornava mais letal. Após a liquidação do gueto, as deportações de Płaszów para Auschwitz e outros campos se sucediam, e qualquer redução na demanda de produtos da fábrica podia se traduzir em uma revisão das listas de trabalhadores e em ajustes que deixassem de fora dezenas de pessoas. Schindler respondia ampliando o leque de ofícios supostamente necessários, insistindo na importância estratégica de seus produtos e multiplicando os presentes àqueles que podiam assinar ou anular ordens de traslado. Converter um sobrenome indispensável em uma lista tornou-se sua principal tarefa diária. Nesse momento, a diferença entre saber e ver, que já havia marcado o capítulo anterior, converteu-se em ação continuada. Schindler não apenas estava a par do genocídio por comentários ou relatórios, convivia com seus efeitos, via os trabalhadores regressarem exaustos ou não regressarem,
Conhecia as notícias sobre transportes que saíam de Płaszów e não voltavam a ser mencionados. Recebia, através de contatos judeus e da resistência, informações sobre o que ocorria em Auschwitz. As decisões que tomava, como a quem incluir em uma lista, qual oficial subornar ou qual risco econômico assumir, tinham consequências imediatas e visíveis. O trânsito de empresário oportunista a Salvador não foi um gesto isolado, mas um processo acumulativo de escolhas em um contexto onde cada desvio da norma nazista podia ser pago com a vida. A verdadeira lista de Schindler e seu legado moral. Em 1944, o mapa da guerra começou a mudar de forma visível, mesmo para aqueles que viviam dentro do aparato nazista. O avanço do Exército Vermelho desde o leste obrigou as SS a repensar a rede de campos na Polônia e no governo geral. Em Majdanek, perto de Lublin, as ordens de evacuação chegaram em março de 1944. Outros campos e subcampos seguiram o mesmo padrão: destruir provas, transferir prisioneiros para o interior do Reich, aproveitar até o último momento a mão de obra escrava. Płaszów, já convertido em campo de concentração e ponto de trânsito, entrou nessa lógica. À medida que a frente se aproximava, planejava-se seu esvaziamento progressivo e o envio de seus prisioneiros, em grande parte judeus, para Auschwitz ou para outros campos do sistema, como Gross-Rosen. Para os prisioneiros, aquelas evacuações significavam quase sempre uma sentença de morte diferida. Marchas extenuantes, superlotação em vagões de carga, seleção à chegada em campos de extermínio ou de trabalho extremos. Para alguém na posição de Schindler, eram também o sinal definitivo de que o Terceiro Reich começava a desmoronar. O discurso oficial insistia na resistência total, mas as ordens de desmantelar instalações, destruir arquivos e recuar para a Silésia, Boêmia e o interior da Alemanha mostravam outra coisa. Uma retirada que combinava desespero militar com o afã de apagar rastros. Nesse contexto, tomou corpo o projeto de transferir a fábrica de Cracóvia para o protetorado da Boêmia e Morávia. Schindler propôs transformar Emália, que produzia esmaltes e depois munição, em uma nova planta de armamento na aldeia de Brunlitz, nos Sudetos, administrativamente vinculada ao complexo de Gross-Rosen. No papel, tratava-se de uma racionalização industrial, mover a produção para longe da frente oriental, mais perto das rotas de abastecimento do Reich. Na prática, o objetivo era transportar com ele a maior quantidade possível de trabalhadores judeus, afastando-os de Płaszów e das deportações para Auschwitz. Conseguir a aprovação desse plano exigiu uma última rodada de negociações e subornos em grande escala. Schindler teve que convencer diferentes instâncias: a administração de Płaszów, o escritório do Arbeitseinsatz, ou seja, o escritório de alocação de mão de obra, a direção de Gross-Rosen e funcionários de economia do governo geral. Cada assinatura, cada selo, implicava jantares, presentes, transferências de dinheiro ou entrega de bens de luxo difíceis de obter em 1944. As fontes coincidem em que foi uma operação custosa, na qual Schindler gastou a maior parte do que lhe restava de patrimônio, reforçando a ideia de que, a essa altura, sua prioridade já não era a recuperação econômica, mas sim a transferência de seus trabalhadores. O resultado dessas gestões foi a autorização para estabelecer em Brunlitz um novo Arbeitslager, formalmente um subcampo de Gross-Rosen, associado a uma fábrica de armamento que deveria produzir componentes de munição. A permissão incluía um número concreto de trabalhadores judeus que podiam ser transferidos de Płaszów e outras instalações vinculadas, cerca de 1.100 a 1.200 pessoas. Para preencher essa cota e para definir exatamente quem seriam os transferidos, era necessário preparar uma lista detalhada de nomes, com números de prisioneiro, idades e supostas qualificações profissionais, a lista definitiva. O processo de criação dessa lista não foi um ato único nem obra de uma só pessoa, mas uma tarefa coletiva e reiterada. O impulso inicial veio da necessidade de apresentar a Gross-Rosen um rol de trabalhadores essenciais para a nova planta. A informação de base provinha de Emália e dos arquivos de Płaszów. Nomes de operários, ofícios registrados, números de identificação. Mas a seleção não se limitou a copiar dados existentes. Schindler, sabendo que a cota era limitada, buscou incluir não apenas trabalhadores produtivos, mas também pessoas que, em termos estritamente econômicos, teriam sido consideradas dispensáveis.
Idosos, enfermos, familiares diretos de operários, figuras que tinham pouco valor laboral, mas grande peso humano na comunidade do campo. Nessa tarefa, a intervenção de Mitek Pemper foi decisiva. Pemper, jurista de formação e prisioneiro judeu, trabalhava no escritório de Amon Goeth em Poachov como taquígrafo e datilógrafo, o que lhe dava acesso a ordens internas e comunicações de alto nível. Foi ele quem descobriu, na primavera de 1944, a instrução geral de fechar fábricas consideradas não essenciais e evacuar seus trabalhadores para campos de extermínio, e quem alertou Schindler da urgência de reconverter sua produção e planejar a transferência. Quando chegou o momento de formalizar a lista para Brunlitz, Pemper colaborou estreitamente com Schindler e com outros prisioneiros de confiança, compilando nomes, ajustando ofícios fictícios e, finalmente, datilografando o documento que seria enviado às autoridades do campo. O próprio Pemper, em testemunhos posteriores, insistiu que seu papel não se reduziu a escrever uma lista, mas a uma cadeia de pequenos atos prévios, extrair informação de documentos proibidos, atrasar ou reinterpretar certas ordens, orientar as decisões de Schindler sobre quais argumentos apresentar e como formulá-los. No entanto, o gesto concreto de digitar os nomes um após outro sobre o papel oficial converteu-se em símbolo de todo esse processo, uma resposta burocrática à tentativa burocrática de extermínio. Abraham Banquier, por sua vez, trouxe a experiência e as redes construídas desde antes da guerra. Como antigo coproprietário da fábrica de esmaltes em Lipoa e depois gerente da Emalha, conhecia em detalhe as capacidades produtivas da planta e as trajetórias laborais, fossem reais ou fictícias, de muitos trabalhadores. Sua habilidade para se mover entre o legal e o ilegal, que havia servido para conseguir matérias-primas no mercado negro e ampliar o número de empregados judeus, mostrou-se útil também neste momento. Banquier ajudou a identificar quem podia ser apresentado como imprescindível, a justificar perante as autoridades o tamanho e a composição do quadro de funcionários e a conseguir recursos para subornos numa fase final em que tudo escasseava. O papel de Emily Schindler foi menos visível nos documentos oficiais, mas essencial no plano prático. Enquanto seu marido negociava com oficiais e funcionários, Emily ocupava-se de organizar a logística cotidiana em Emalha: distribuição de alimentos, atenção a enfermos, proteção de crianças e mulheres em situações críticas. No processo de seleção para Brunlitz, segundo relataram sobreviventes, ela intercedeu em favor de famílias completas, pressionando para que não se separassem pais de filhos ou casais, e acompanhou grupos de prisioneiros em transferências parciais, mitigando na medida do possível os abusos dos guardas. Não escreveu a lista, mas influenciou sobre quem deveria estar nela e assumiu riscos pessoais ao enfrentar, em ocasiões, decisões das SS. A pergunta de quem escreveu os nomes admite, assim, várias respostas. Em termos materiais, foi Mitek Pemper quem datilografou a lista definitiva no escritório de Poachov, baseando-se em dados fornecidos por Schindler, Stern e outros colaboradores judeus. Em termos organizativos, Schindler decidiu a magnitude do projeto e assumiu o custo econômico e o risco de apresentar às autoridades um contingente tão numeroso de judeus essenciais. Banquier trouxe seu conhecimento do tecido empresarial e sua capacidade de transformar necessidades humanas em categorias produtivas aceitáveis para o aparato nazista. Emily sustentou a rede material e emocional que dava sentido a esses nomes além de sua função laboral. No outono de 1944, quando os primeiros trens começaram a sair de Poachov rumo à nova fábrica em Brunlitz, a questão central já não era apenas quantos judeus podia levar consigo Oskar Schindler, mas quem. Os critérios reais de inclusão na lista definitiva foram uma mistura de utilidade percebida, conexões pessoais e acaso. As cotas aprovadas pelas autoridades falavam em termos de mão de obra qualificada, torneiros, ajustadores, mecânicos. Sobre essa base, Schindler, Abraham Banquier, Itzhak Stern e outros colaboradores judeus foram incorporando nomes de pessoas com ofícios úteis, mas também de familiares, amigos e figuras vulneráveis que, em termos puramente econômicos, teriam sido descartadas.
Histórias posteriores de sobreviventes mostram que antigos empregados, recomendados por outros empresários como Julius Madrich, ou pessoas que haviam tido alguma relação prévia com Schindler, tinham mais possibilidades de aparecer na lista, embora sempre dentro de um limite de arbitrariedade marcado pela cota numérica e pela necessidade de que cada nome pudesse encaixar em uma categoria laboral aceitável para a burocracia nazista. Essa mistura de cálculo e contingência refletiu-se na distribuição final. Aproximadamente 800 homens e entre 300 e 400 mulheres foram designados para a planta de Brunlitz, segundo sintetizam os estudos recentes. Mas mesmo uma lista cuidadosamente preparada estava exposta a erros do aparato administrativo. O exemplo mais dramático foi o transporte de mulheres. Enquanto o trem com os homens, após uma parada no campo de concentração Grossrosen, chegou finalmente a Brunlitz, o comboio de cerca de 300 mulheres foi desviado para Auschwitz-Birkenau. Os testemunhos de sobreviventes como Celina Biniaz e Ludmila Page relatam a cena. O vagão se detém, os guardas gritam "House", os cães ladram e as mulheres compreendem que chegaram a um lugar onde as possibilidades de sobrevivência são mínimas. O desvio não foi um ato deliberado contra Schindler, mas uma falha ou uma decisão arbitrária dentro da lógica de redistribuição de prisioneiros do sistema de campos. No entanto, suas consequências podiam ser irreversíveis. Em Auschwitz, as recém-chegadas foram submetidas às rotinas habituais: desinfecção, raspagem de cabelo, atribuição de números e alojamento provisório em barracões superlotados. A presença de um grupo completo, vinculado a um contrato específico de trabalho, com documentação que indicava seu destino a um subcampo de armamento, permitiu que o caso fosse reaberto. Através de intermediários, Schindler soube que o transporte de mulheres não havia chegado ao destino. Recorreu então à mesma combinação de argumentos econômicos e subornos que havia usado durante anos, desta vez dirigida a funcionários de um dos centros mais letais do sistema de extermínio. As fontes coincidem em que passaram vários dias, e inclusive alguns testemunhos falam de um par de semanas, antes que fosse autorizada a transferência desse grupo de mulheres de Auschwitz a Brunlitz. Para então, já haviam experimentado a fome, a superlotação e a violência do campo. Que um contingente de prisioneiras judias fosse liberado de Auschwitz e transferido para outro campo de trabalho é um fato excepcional na documentação disponível. Não significou uma mudança de política geral, mas sim mostra até que ponto, em determinados casos, a combinação de contratos industriais, contatos pessoais e corrupção podia alterar temporariamente o curso previsto da maquinaria de extermínio. Uma vez completada a transferência de homens e mulheres, Brunlitz começou a funcionar oficialmente como subcampo de Grossrosen, com cerca de 1.200 internos. Formalmente, tratava-se de uma fábrica de armamento destinada a produzir projéteis e componentes para a Wehrmacht. Na prática, a planta operou como uma fachada. Segundo o resumo dos principais estudos, durante os meses de atividade, não saiu dali nenhum armamento realmente utilizável. Os prisioneiros, instruídos por Schindler e por técnicos de confiança, sabotavam sistematicamente a produção, calibravam mal as máquinas, alteravam ligas, produziam cápsulas defeituosas ou cartuchos que não cumpriam os padrões militares. O próprio Schindler reforçava essa ineficácia controlada. Diante dos relatórios de produtividade enviados pelas autoridades, alegava dificuldades de arranque, problemas de fornecimento ou necessidade de recalibrar maquinaria. Enquanto isso, destinava tempo e recursos para manter vivo o grupo de prisioneiros. Rações suplementares obtidas no mercado negro, uma enfermaria rudimentar e uma organização interna que evitava castigos extremos. Os relatórios disponíveis assinalam que, ao contrário de outros campos, não se registraram execuções dentro da fábrica e que os guardas das SS tinham proibido entrar na zona de produção, limitando parte dos abusos às áreas dos barracões. Apesar dessas condições relativamente melhores, o desgaste físico acumulado durante anos de perseguição, gueto e campos fez com que muitos chegassem a Brunlitz em estado limite.
No final de 1944 e início de 1945, quando a frente oriental se aproximava e outros campos eram evacuados, chegaram novos transportes com prisioneiros em condições extremas. Um dos episódios mais citados é o do comboio procedente de Golesov, subcampo de Auschwitz, vinculado a uma pedreira que deixou em Brunlitz uma centena de judeus quase congelados e moribundos em janeiro de 1945. Testemunhos recolhidos em compilações como o Iskor dos Schindler-Juden descrevem como os trabalhadores da fábrica improvisaram macas, acenderam fogões e compartilharam as já escassas rações para tentar salvar quantos puderam. Nem todos sobreviveram. As fontes variam no número, mas situa-se entre 42 e pouco mais de 40 o total de judeus falecidos em Brunlitz durante os meses de funcionamento do campo, incluindo vários dos que chegaram nesse transporte desde Golesov e de outros grupos evacuados nos últimos momentos da guerra. A causa da morte não era, na maioria dos casos, a violência direta dos guardas, mas a combinação de doenças, esgotamento extremo e sequelas de anos de fome e maus tratos. Ainda assim, em comparação com a mortalidade massiva de outros campos de trabalho e extermínio, a cifra reflete o caráter singular do lugar como refúgio mais do que como centro de destruição. Quando a guerra entrou em sua fase final, o pequeno campo-fábrica de Brunlitz encontrava-se rodeado por um Reich em colapso. Desde janeiro de 1945, o Exército Vermelho avançava pela Silésia e Boêmia. Cidades industriais caíam uma após outra e os altos comandos davam ordens contraditórias. Evacuar campos, destruir documentos, manter a produção até o último cartucho. Em Brunlitz quase não chegavam suprimentos, a fábrica mal funcionava e os guardas continuavam recebendo ordens formais da SS enquanto escutavam pelo rádio notícias de derrotas encadeadas. Nos dias 7 e 8 de maio, quando se anunciou a capitulação alemã, Oskar Schindler reuniu seus trabalhadores judeus na fábrica e lhes comunicou que a guerra havia terminado e que em breve chegariam tropas soviéticas. Segundo o texto conservado desse discurso, advertiu aos guardas alemães que deviam abandonar o campo e lhes ofereceu roupas civis e documentos falsos para se renderem como soldados comuns, evitando represálias por crimes contra os prisioneiros. A situação de Schindler era delicada. Para os soviéticos, um membro do NSDAP, antigo agente da Abwehr e proprietário de uma fábrica que havia trabalhado, ao menos nos papéis, para o esforço de guerra alemão, podia ser tratado como criminoso de guerra. Ao mesmo tempo, não podia regressar à sua região natal. Na Tchecoslováquia do pós-guerra, os alemães dos Sudetos eram expulsos de maneira sistemática e os colaboradores com o Reich enfrentavam processos judiciais. Na noite de 8 para 9 de maio de 1945, após despedir-se de seus trabalhadores, Schindler e Emily abandonaram Brunlitz de carro, acompanhados por alguns ajudantes, e fugiram para o oeste, tentando alcançar a zona de ocupação norte-americana. No dia 9 de maio, poucas horas depois de sua partida, unidades soviéticas entraram no campo e declararam livres os prisioneiros. Antes de sua partida, os judeus de Brunlitz lhe entregaram 2 objetos que se tornariam fundamentais para sua vida posterior. Um anel de ouro, fundido a partir das joias de alguns prisioneiros, e uma declaração escrita, assinada por representantes do grupo, que detalhava as ações de Schindler para salvá-los: subornos, melhoria de rações, acolhida de transportes adicionais, proteção frente à SS. Esse documento, junto com cartas individuais e testemunhos juramentados redigidos nos anos seguintes, converter-se-ia em prova central durante os processos de desnazificação e nas gestões perante organizações judaicas e autoridades alemãs. Demonstravam, com nomes e datas, que o antigo industrial nazista havia gasto sua fortuna e arriscado sua liberdade para manter vivos centenas de pessoas. Após a guerra, os Schindler não puderam voltar a Zwittau nem a Brunlitz. Instalaram-se primeiro na zona de ocupação norte-americana, em Regensburg, onde viveram vários anos em condições modestas. Schindler apresentou reclamações perante o American Jewish Joint Distribution Committee e perante autoridades alemãs, alegando que havia gasto aproximadamente 2,6 milhões de marcos do Reich em subornos, alimentos e medicamentos para seus trabalhadores. Algumas dessas petições foram parcialmente aceitas, mas nunca recebeu uma compensação que se aproximasse do que afirmava ter investido.
Numerosos sobreviventes respaldaram essas solicitações com cartas e declarações, descrevendo como as rações extras, os medicamentos e as manobras administrativas lhes haviam salvado a vida. Em 1949, Oscar e Emily emigraram para a Argentina, junto com um pequeno grupo de Schindler-Juden que também buscavam começar de novo na América do Sul. Instalaram-se em uma fazenda perto de Buenos Aires e tentaram dedicar-se à criação de galinhas e gado. O projeto fracassou. Schindler não tinha experiência agrícola, os créditos eram escassos e sua tendência a gastar mais do que o prudente reapareceu em um contexto econômico instável. Em meados dos anos 50, endividada e assediada por credores, a fazenda quebrou. Em 1957, Schindler deixou a Argentina e regressou sozinho à Alemanha Ocidental. Emily permaneceu na América do Sul. O casal nunca se divorciou formalmente, mas sua vida em comum havia terminado. Na Alemanha, Oscar tentou vários negócios, entre eles abrir uma fábrica de cimento, sem sucesso. Viveu em diferentes cidades, hospedou-se em pensões baratas e recorreu com frequência ao álcool, mantendo o padrão de dependência que o acompanhava desde jovem. Seus rendimentos provinham em parte de pequenas ajudas do governo alemão e, em grande medida, de aportes diretos dos sobreviventes. Schindler-Juden, estabelecidos em Israel, Estados Unidos, Austrália ou Argentina, organizavam coletas e lhe enviavam dinheiro para aluguel, medicamentos ou roupas. As cartas desses homens e mulheres não apenas cobriam gastos urgentes. Nelas, os antigos prisioneiros reiteravam os fatos que já haviam consignado em 1945. A melhoria das rações em Emalha e Brunlitz, a chegada de transportes de enfermos aos quais se deu refúgio, as manobras com listas laborais que haviam evitado deportações. Essas missivas, conservadas em arquivos e coleções privadas, documentam a relação sustentada entre Schindler e os sobreviventes e mostram como sua reputação como salvador não foi uma construção tardia, mas algo que já seus contemporâneos percebiam e defendiam nos anos do pós-guerra. No início dos anos 60, a história de Schindler começou a adquirir visibilidade pública além do círculo dos sobreviventes. Em Israel, alguns Schindler-Juden promoveram seu reconhecimento oficial por parte de Yad Vashem, em um contexto no qual a instituição ainda estava definindo os critérios para o título de Justo entre as Nações. A proposta gerou debate. Valorizava-se o número de vidas salvas e os riscos assumidos, mas apontavam-se também seus primeiros anos como espião da Abwehr e empresário que se beneficiou do trabalho escravo. Apesar das objeções, Schindler foi convidado a Israel em 1962. Em 8 de maio, plantou uma árvore na Avenida dos Justos, no Monte da Recordação, em uma cerimônia que o converteu em figura pública para muitos israelenses. Nas décadas seguintes, sua situação econômica não melhorou. Continuou vivendo entre pequenas pensões e ajudas privadas, enquanto sua saúde se deteriorava por problemas cardíacos e pelo consumo de álcool. Fez várias viagens a Israel, onde se hospedava em casas de antigos trabalhadores e era recebido como convidado de honra em reuniões com Schindler-Juden e suas famílias. Em 1974, sofreu um colapso e morreu em 9 de outubro em um hospital de Hildesheim, na Alemanha Ocidental, aos 66 anos. De acordo com o desejo expresso por muitos dos sobreviventes e com sua própria vontade, foi enterrado em Jerusalém, no cemitério católico do Monte Sião, convertendo-se no único antigo membro do NSDAP, cujos restos descansam ali. O reconhecimento formal de Oscar e Emily Schindler como justos entre as nações por parte de Yad Vashem ocorreu em 1993, anos após sua morte, em um contexto no qual o programa de honras a salvadores não-judeus já estava plenamente institucionalizado. Para então, a publicação do romance de Thomas Keneally, em 1982, e a estreia de uma grande produção cinematográfica no início dos anos 90 haviam difundido sua história em todo o mundo, ainda que com licenças narrativas que simplificavam alguns aspectos e omitiam zonas cinzentas de sua biografia. A historiografia posterior tem tentado equilibrar mito e realidade. Biografias detalhadas, como a de David Crow, sublinham que Schindler foi, antes de converter-se em salvador, um espião a serviço do Reich e um empresário que se beneficiou de mão de obra escrava, com um histórico de dívidas, alcoolismo e comportamentos oportunistas.
Ao mesmo tempo, esses estudos reconhecem que, a partir de 1942 a 1943, utilizou de forma sistemática sua posição, seu dinheiro e sua habilidade para mover-se em âmbitos corruptos para manter vivos mais de 1.000 judeus, em um entorno onde a maioria dos industriais similares colaborou sem resistência com a maquinaria genocida. O debate não gira tanto em torno de se salvou vidas, já que é um fato bem documentado, mas em como interpretar sua trajetória. Se como a de um oportunista que foi mudando de papel em função das circunstâncias, ou como a de uma exceção moral dentro de um sistema que convertia quase todos em cúmplices. Além dessas discussões, permanecem dois fatos verificáveis: os testemunhos diretos dos Schindler-Juden sobre as decisões concretas que marcaram sua sobrevivência e a tumba de Oskar Schindler no Monte Sião, coberta até hoje por pequenas pedras deixadas por visitantes que passam diante de seu nome em alemão e do número dos judeus que conseguiu preservar com vida.